Boa tarde a todos, a paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus, Deus seja louvado nesta noite. Eu também estou feliz em estar aqui nessa noite, parabenizar todos os pastores por esta data, né? Que hoje é o dia do pastor, é hoje, dia 10 de junho, que Deus possa abençoar todos os pastores do Brasil, né? E onde houver um pastor ministrando, que Deus possa abençoar. Eu também estou feliz de estar aqui, de rever o meu amigo, pastor André, e louvo a Deus pela vida dessa igreja, por esse ministério, pela vida do bispo Robson e de todos os obreiros que estão aqui nessa noite, ok? Que Deus possa abençoar rica e abundantemente. Ao meu amigo Jair Produções, Deus abençoe, Jair, você e sua família, Fabiana, Deus possa abençoar. Glória a Deus. Amados, vamos ganhar tempo. Eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Abra comigo o quarto evangelho da Bíblia, Evangelho de João, João capítulo 5, amém? E Deus vai falar conosco poderosamente. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dado ao Senhor. Está comigo a minha família, como foi dito aqui, minha esposa, pastora Adriana, e a minha filhinha Maria Eduarda. Eu quero convidar o tecladista, me ajuda? Cadê o tecladista? Você me ajuda? Me ajuda? Me ajuda, meu santo? Vamos comigo até o final? No final eu te dou um beijo na testa, tá? Glória a Deus. João 5, quantos acharam? Diga amém. Glória a Deus. Eu ainda não achei aqui, que embolou. Está escrito assim: passada essas coisas, preste atenção no texto, tá, irmãos? Porque eu prego texto por texto para que você entenda, tá? Saia daqui edificado pela palavra. Vou ler mais uma vez. E passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, a qual tem 5 pavilhões, e neste jazia uma grande multidão de enfermos, entre eles cego, coxos e paralíticos, e esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando, e o primeiro que ali entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem enfermo, e havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: que queres, ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu penso em descer, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Glória a Deus. Sente aí, irmãos, glorificando o Senhor. Amados, estamos diante de uma história que narra a Bíblia de sofrimento. A Bíblia conta a história que este homem estava esperando o seu milagre há 38 anos. Mas o interessante dessa história é que a Bíblia, João faz questão de narrar, dizendo: e passando essas coisas, Jesus subiu para a festa dos judeus. E lembrando os senhores
que havia entre os judeus 4 festas. Diga comigo assim, 4 festas. E todos os anos era um ritual em peregrinação para ir ao templo, para participar das festas que ali era organizado. Porque todas as festas tinham uma lembrança. Todos lembram da festa da Páscoa, que todos que iam ao templo iam adorar a Deus em reverência pela lembrança da libertação do povo da mão de Faraó. E daí iniciou a festa da Páscoa. Temos também a festa do Pentecostes. Temos também a festa do Tabernáculo, né? E as festas, que são 4, que são as 4 estações. E numa dessas festas, Jesus, como todas elas, ele foi quanto criança, e nessa festa, é a última festa no seu ministério, porque aqui ele já está com 31 anos de idade. Mas desde 14 anos, Jesus frequentava as festas. Inclusive, em uma delas, ele lê a Torá. Ele lê a palavra e diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E que Deus ungiu ele para pregar as boas novas. E aqui a Bíblia diz que ele está na entrada de uma das portas, porque eram 12 entradas. Diga comigo assim, 12 portas. E entre as 12 portas, tinha uma porta que era uma porta especial, que era a porta de ouro. Diga comigo assim, porta de ouro, aonde todos se concentravam para passar por esta porta e colocar a mão sobre o umbral da porta. Porque esse umbral, ele era revestido de cobre. E quando o sol batia, acendia como se fosse uma coluna de fogo. E ali, eles passavam e colocavam a mão direita, porque é o ritual, sobre a porta. E ali eles faziam seus pedidos a Deus, e Deus escutava as suas orações. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Era a porta principal da entrada do templo. Jesus está nesta fila, aonde todos estavam passando e fazendo o seu pedido. Quando Jesus chega próximo à porta da entrada, da porta de ouro, Jesus decide a não passar por ali. Ele sai da porta da entrada principal e decide passar por uma outra porta, chamada Porta das Ovelhas. A Porta das Ovelhas, ela era uma porta menor, porque essa porta, ela foi preparada simplesmente para passar os animais, daqueles que estavam em pecado. Ele levava os seus animais por aquela porta, entregava ao sacerdote. O sacerdote pegava os animais, que era a ovelha, e levava até o tanque. Por isso que a Bíblia diz que havia tanques. E ali o sacerdote descia e molhava as ovelhas, para saber se a ovelha tinha algum dano, alguma marca escondida por debaixo da sua pelagem. Mas o mais interessante é que quando Jesus passa por esta porta, Jesus dá de cara com uma outra multidão. Uma multidão de enfermos, cego, coxos, paralítico, esperando o movimento das águas. Que segundo o texto diz que um certo anjo descia e movimentava, e aquele que primeiro que descesse era sarado de qualquer enfermidade que tivesse. O mais interessante é que esse anjo só descia de ano em ano. Ou seja, era uma vez por ano.
Não era qualquer época. Era uma vez por ano. E não tinha hora e nem tempo. Movimentou. O primeiro que pulasse, estava sarado. Movimentou. O primeiro que pulasse, recebia o milagre. Movimentou. O primeiro que pulasse, isso era de ano em ano. Era o primeiro, era o único. Não era para todos. Era para aqueles que estavam na expectativa de milagre. Na expectativa do movimento. O mais interessante é que a Bíblia diz que esse homem, ele está ali naquele lugar há 38 anos. Ou seja, há 38 anos, o anjo movimentou e ele não teve condições de pular. Mas Deus é fiel. Diga para quem está do seu lado, diga: Deus é fiel. Deus tira Jesus do foco da porta principal. E direciona ele para a porta das ovelhas. Aí você vai dizer assim: pastor, por que isso? É porque Deus é fiel. Porque aquele homem está ali há 38 anos. Ou seja, chegou o momento dele ser abençoado. Alcançou sobre a vida dele o ano chamado ano sabático. Ele já está ali no período do ano sabático do ministério de Jesus. Porque Deus cicla. Quando chega os 7 anos, Deus é obrigado a te abençoar. Quantos lembram de Jacó? Que trabalha 7 por um casamento, é enganado, trabalha mais 7 por outro casamento, recebe a sua vitória. Quando ele trabalha o último 7 anos, ele é o homem mais poderoso da terra. Como é que funciona? Simples. A nossa vida é guiada por isso aqui: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Volta tudo de novo: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, volta tudo de novo. Diga para quem está do seu lado: é a bondade e a misericórdia do Senhor todos os dias da minha vida. Eu acho que é muito fraco porque Deus tem feito na sua vida no período desses 7 dias. Eu vou falar mais uma vez. É o que Davi disse: e a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor. Uau! Aí quando Jesus entra, a Bíblia diz que tinha uma multidão. Mas ele não abençoou a multidão. Ele abençoou aquele que já estava vencido a sua bênção. Ele olha para o rapaz, ele entra e olha e pergunta, faz uma pergunta: ei, queres ficar sã? O homem toma um susto assim: Senhor, eu? Como? O anjo já passou aqui, alguém já foi abençoado, agora só ano que vem. Vou ter que esperar mais um ano. Jesus disse: queres ficar sã? Sabe por que Jesus faz a pergunta a ele? Jesus poderia dizer: levanta, toma tua cama e anda. Mas sabe por que Jesus faz uma pergunta àquele homem? É porque o milagre não depende de Deus na nossa vida. O milagre depende da nossa reação. É ao contrário. Não é o que ligar no céu e na terra, é o que ligar na terra para o céu, é diferente. Depende de nós, para que o Senhor mova a tal nuvem de testemunha entre demônios, homens e anjos.
Por isso que eu fico chateado quando uma irmãzinha ou um irmãozinho diz assim: pastor, ore por mim. Não. Quem tem que orar é você. A bênção é sua. O teu milagre está nas suas mãos. Depende de você clamar. Clame a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. É diferente. É diferente. Não é do jeito que pensamos. É do jeito que Ele pensa. Porque a Bíblia diz que os teus pensamentos não são como os nossos. Assim inicia-se a minha vida, a minha história. Nascido de um lar pobre demais. E além de ser pobre demais, era um lar muito violento, aonde a discórdia e a confusão corria todos os dias naquela casa. Morador do Rio de Janeiro, da Rua da Lapa. Vendo essas discórdias, essas confusões, todos os dias, eu não aguentei e decidi fugir de casa. Mas fugi de uma forma espontânea. Saí, mas eu voltava para casa, porque eu tinha um lar. Eu morava na Rua da Lapa, número 242, esquina com Rua Taylor. Quem conhece ali? Tem uma subida Taylor. Naquela esquina da Taylor, ali tinha um armazém antigo de um português, hoje é uma pastelaria. Do lado era um casarão. Eu morava naquele casarão. Em frente tinha uma hospedaria. E ali eu fugia, corria, ia para a Praça Paris, que é na Avenida Augusto Severo, embaixo, que é a rua da prostituição dos travestis. Eu ia para a Praça Paris e ficava ali, brincando, tomando banho de chafariz, o dia todo, com alguns meninos que já ficavam por ali também. Aí quando anoitecia, dava fome, eu ia para casa, porque eu tinha casa. Mas voltava tudo de novo. A mesma confusão. Era a mesma história, diariamente. Aí voltava para a rua no outro dia de manhã. Fingia que ia para a escola, estudava no colégio municipal Deodoro. Aí saía até arrumado para ir para a escola, mas não tinha cabeça para estudar. Ia para a Praça Paris, me divertir, brincar. Praia do Flamengo, que era próximo. Nadava aquela prainha, porque tem a prainha e a praiona, praia maior. Nadava aquilo ali, mas parecia, Deus me livre, até um tubarão. Às vezes a ouvida gritou: menino, tu vai morrer, lá embaixo. E o meu sonho era nadar dali, chegar até Niterói nadando. Mas quando eu via que não dava, cansava, voltava. Hoje eu tenho um pavor. Mas a gente, sem ter nada a perder, a gente faz qualquer coisa. Surfava em cima daqueles trens, irmãos. Ramal Belfor Roxo. Na época tinha uns guardas chamados CBT1, uns guardas que batia. E ali subia em cima daqueles trens e passava, numa adrenalina, aquelas curvas. Passava, muitas vezes o companheiro, a gente brincava, quando olhava, o poste vinha, bum, derrubava um. Aquele já era. E vambora. Onde chegava na estação, o guarda vinha, dava-lhe uma coça. Mas não adiantava em nada. No outro dia estávamos lá de novo. Porque não tínhamos nada a perder.
Como era gostoso dar calote em ônibus, irmãos. Que prazer. A roleta era por trás. E você sentava ali atrás, o cobrador batia com ferro, a moedinha. Tem. Aí o ônibus... Tsh, e ali a gente ficava. Quando abria no ponto, a gente pulava. E aí as coisas foram piorando a ponto de eu não voltar mais. E começar a conhecer a rua em toda a sua geografia. Porque morar na rua não é para qualquer um, não. De repente você pode falar, vou morar na rua, no relento, vai ficar 1, 2. No terceiro dia você volta para sua casa. Porque até para dormir na rua, você tem que conhecer de vento, frio. Você pensa que na rua você vai ter habilidade em pedir alguma coisa a alguém, alguém vai retribuir a você? Esquece. Porque muitas das vezes eu ficava na porta dos bares querendo um pedaço de pão e ninguém me dava. Querendo um pedaço de bolo e ninguém me dava. Hoje tem diversas igrejas que fazem esses trabalhos. Mas naquele tempo não tinha. Eram poucas. Quem fazia um dos maiores trabalhos com isso era um projeto chamado Projeto ABC da IURD, da Igreja Universal. E tínhamos a tia Ivone, que era uma socialite, que deixou a sua vida de socialite e foi viver na rua, ajudando morador de ruas, meninos de ruas. E ali a gente não tinha muito para comer. Aí, para esconder a fome, tínhamos que fazer uso do tine ou da cola. Porque a cola e o tine não é para deixar doidão. Não. O tine e a cola é simplesmente para inibir a fome. Por isso você vai ver um menino de rua chupando a garrafa, não cheirando a garrafa. Não é no nariz, é na boca. Aí a química entra. Seu cérebro identifica que tem alguma coisa que está alimentando o seu estômago. Com aquilo ali a fome para, estanca. E até hoje eu sinto uma dor insuportável estomacal, que nenhum médico descobre. Insuportável. Mas tudo isso prova da fome que passei. É por isso que quando eu vejo alguém pobre, alguém que não tem o que comer, eu faço questão de pagar um prato de comida, porque eu sei o que é ter fome no momento de fome. Eu sei o que é ter sede no momento de sede. Eu sei o que é ser abandonado no momento que você simplesmente quer só um abraço. E as pessoas te negar alguma coisa. Quando dava, naquele tempo tinha uma coxinha de galinha que tinha um osso. As pessoas comiam só aquela carne que sobrava daquela massa, aquele osso, é que dava, toma menor. Aí eu tinha que comer ali aquele osso como se fosse um frango assado. Só Deus para me guardar e para olhar para a minha vida e para a minha trajetória. Um certo dia eu estava sentado na Praça da Carioca, sentado na pontinha aqui que tem um fone, em cima de uma caixinha de engraxate que eu fiz para poder engraxar sapato e não precisar mais de ninguém e não ser tão humilhado. Quando de repente Deus levantou um Bíblia era pregador da palavra, a gente chamava pregador de Bíblia. Quem fazia uso da palavra era Bíblia. E o Bíblia veio na minha direção, colocou a mão sobre a minha cabeça e disse assim: menino, assim te diz o Senhor, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, e pelas nações te dou por profeta. Tu andarás pelos pássaros de ferro, para que saiba que eu sou Deus.
Vou te colocar no meio dos grandes, para que todos saibam que tu és o meu milagre. Vou cuidar de você como se cuida a mãe de um filho. Haverá uma mortandade. Os homens irão te marcar, mas a minha misericórdia estará sobre a sua vida. Guarda contigo isso na tábua do seu coração. E deixo contigo a minha paz e a minha graça. Irmão, você acha que eu acreditei nisso? Não. Primeiro que eu estava inalando cola. Eu disse, o Bíblia está doidão, eu estou maluco. Como é que eu vou andar de avião? Como é que eu vou andar no meio dos grandes? Como é que eu vou assentar no meio dos príncipes? Se eu sou abandonado pelos pais, vivo na rua, como do lixo? Diga para quem está do seu lado, Deus é fiel. Diga, Ele faz, porque Ele é Deus. Houve a chacina, todos conhecem a história. Eu estava em cima da banca de jornal na noite fria de 23 de julho de 1993. Ali em cima, escondido do frio, todo sujo, todo urinado, porque para quem não sabe, a urina é uma proteção para quem dorme na rua, porque os ratos não chegam próximo de urina humana. Se houver uma urina aqui, o rato não passa, ele desvia. Por isso que tudo que o rato mexe, ele faz o quê? E ele tem pavor. Então, quando a gente está todo urinado, o rato não chega próximo. O índice de qualquer morador de rua de morrer de leptospirose é 0. Porque até nisso Deus nos guarda com a sua bondade e a sua misericórdia. E Ele escreve na sua palavra. A gente usa uma palavra chamada mendigo. Deus não usa, mendigo é o diabo. Deus usa os maltratados. Você nunca vai ver Jesus falando mendigo. Ele usa quando visitar os maltratados. Porque Ele guarda. Ele levanta alguém sempre para levar uma palavra de consolo e uma alimentação. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Houve-se a chacina. No dia do episódio que os assassinos começaram a atirar, eu pulei da banca, me acertaram. Corri em direção à Marinha do Brasil. E dali obtive auxílio. E tive ajudas de pessoas maravilhosas que me ajudaram. Inclusive tem uma matéria minha que rodou na rede Record com uma jornalista chamada Cris Gomes, que ela se emocionou muito com a minha história. E ela contou toda a minha história de superação. E ali ela conheceu alguém que me ajudou, que é uma segunda mãe que eu tenho, que é Edna, uma procuradora do Estado, uma pessoa que me tirou, que me ajudou, me colocou numa das maiores mansões da Barra da Tijuca, um dos condomínios mais caros da Barra da Tijuca, chamado Novo Leblon. Eu morei na maior mansão daquele condomínio, que
E logo depois, essa minha mãe de criação alugou para um tal cara que dizia que era delegado da Polícia Federal, mas não era. Aonde teve uma matéria que estouraram um bingo dentro de uma mansão branca no condomínio Novo Leblon. Era aquela casa que eu morava, com 16 suítes, uma piscina do tamanho dessa igreja. Dali, fui morar no camping, do lado do Zico. Eu e Bruno jogava bola toda hora, o filho dele, quando cantava um samba que estourou. Deus disse: te colocarei no meio dos grandes para que saiba que eu sou Deus. Dali ela investiu em mim porque viu, esse menino tem talento, tem estrela. Me ajudou. Voltei a estudar. Me formei. Alcancei coisas grandes. Fui o primeiro pastor a implantar projeto social dentro de unidade prisional. A primeira foi o BEP, Batalhão Especial Prisional, com o Coronel André, que é pastor. Saiu uma matéria no jornal Expresso. Ele levou bala de polícia. Menino que sobreviveu à chacina da Candelária vira doutor e cuida de ex-PMs e PMs no xadrez. E ali eu fiz amigos e conheci histórias, e diversos tipos de histórias, a ponto de pegar um quadro de um dos detentos e levar para o Jô Soares, programa do Jô. Um quadro fantástico de um homem chamado Siqueira, de uma história diferente que a minha. Siqueira é o que fez a chacina de Nova Iguaçu, que comandou a chacina. Rodrigo, sobrevivente de outra. Aí participamos de um programa da doutora juíza Thelma Fraga, que infartou e morreu. A primeira juíza, ela era juíza da primeira vara criminal de Jacarepaguá. E ali, todas as vezes que essa juíza ia palestrar, contava-se os dois relatos, de um que sobreviveu e de outro que cometeu. E dali fomos ganhando campo. Dr. Paulo Souto foi secretário de segurança na época. Abriu as portas para mim entrar em Bangu. Entrei em Bangu. Comecei a implantar projeto social. E fui crescendo, arrumando parceiros, amigos. E hoje eu sou parceiro de diversos programas sociais. E um deles, o Anderson Silva, lutador do UFC, é nosso parceiro. Junto com Ronaldo Jacaré, Alano Guedes, Mestre Josué o Destaque, que é um dos grandes projetos no Rio de Janeiro que mais ressocializa, que é o Faixa Preta para Jesus. E além desse, o Favela Surf Club, onde o Luciano teve lá e deu lar docilar na época. Mas pastor, por que isso? É para te mostrar que Deus disse: eu vou te colocar no meio dos grandes, para que saiba que eu sou Deus. Diga: Deus é fiel. Ele passa na porta na hora certa. Diga para quem está ao seu lado, diga assim: tal hora está chegando, meu santo. Deus já está apontando a tua porta. Eu acho que é muito pouco pela dimensão de um milagre. Pega o seu dedo assim de profeta. Aponte para alguém que está próximo e diga assim: Deus hoje está apontando para a sua porta. Você crê nisso? Cadê o glória? Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. E com isso, da mesma forma que Deus é fiel e tem um propósito, tem um plano, o diabo também tem.
plano de destruição para tentar destruir a sua vida. Porque desde pequenininho, a minha mãe já queria me levar para os centros espíritas, para me entregar às entidades. Uma vez me deu umas feridas na perna. Aí o centro disse que essa ferida era que tinha que dar uma obrigação para a entidade e que tinha que dar minha cabeça para essa entidade. Minha mãe acreditou e me deixou. Aí eles jogaram canjica, jogaram um monte de coisa. Só que não sabia eles que eu era marcado pela marca da promessa. Depois que passa esse período Candelária, até eu conhecer a Edna, mais uma vez se repete o mesmo pecado. Eles me devolvem para minha mãe. A gente sai da Lapa, vamos morar em outro lugar, em São João de Meriti. E ali, minha mãe achava na sua cabeça que eu não morri, porque os espíritos e as entidades guardaram a minha vida. Me levou mais uma vez para um centro. Mas aí já era o candomblé. Aí lá me colocaram no tal rancor. Rasparam a minha cabeça. Me cortaram todo, que é chamado cura. 21 dias trancado num quarto. Comendo com a mão, igual um bicho. Tomando banho de água suja, chamado abô. Troço fedorento. Só que a mãe de encosto, que é mãe de santa, é minha esposa, porque é mãe da minha filha, que é santa. A mãe de encosto ficava atribulada porque ela jogava o buzo, que é chamado Odum Infá, e não conseguia descobrir qual era a qualidade do meu tal santo, que meu santo sempre vai ser o santo dos santos. E ela jogava o Odum Infá, que é o buzo, e não conseguia descobrir. E eu lá com contregum, que é aquilo que aperta o braço, com um bigueira, que é amarrado aqui, no pé da barriga. Nos pés tinha um sino, 2 sinos, um em cada pé, para identificar onde o Iaô, que é chamado Iaô, está andando. Tlim, 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 tlim. Um torso na cabeça enrolado. Aí a mãe de encosto não conseguia descobrir, porque no jogo não mostrava nada. E eu já raspado, cortado, me sentindo um maltrapilho. Aí fizeram um bori, que é um ritual que eles fazem, que mata uma pomba, que lá chama-se ilé. Eu estou falando isso para que você entenda. Jogaram o sangue da pomba na minha cabeça, colocaram canjica, que é chamada ibô. Aí a mãe de encosto mastiga um tal de obi, que é uma semente cospe. Espera mais 3 dias para que a entidade fale que ó, a entidade que vai tomar a minha cabeça. Só que passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20. No último dia que tem que sair o Iaô, ela não descobre nada. E se não tiver entidade, não tiver o tal moruncó. O que é moruncó? Moruncó é um grito que o Iaô dá no meio da cumieira do centro espírita. Aí aquela mãe de encosto é uma marmoteira, que é a linguagem que eles usam.
Como no 20º dia, o santo dela, né, que é o santo com S minúsculo, não deu nada, ela chamou a mãe de terreiro, a mais velha, que consagrou ela a mãe de terreiro. Quando essa mãe de terreiro chegou naquele lugar, ela disse: deixa comigo, pega o adjá, chama a Equede. Equede é a zeladora, é aquela que não recebe, é aquela que cuida. Aí a Equede chegou com o adjá. Tá na cabeça desse Iaô, porque tem que vir alguma entidade. E toma-lhe sino na cabeça, e toma-lhe sino. E nada acontece. Daqui a pouco o feitiço virou contra a feiticeira. A entidade não veio em mim, baixou nela. E ela começou a fazer cara feia, a rodar. Como lá no candomblé a entidade não fala, ela falou no ouvido da Equede. Aí a mãe de encosto assim: fala, o que ela disse, o que disse? Ela disse assim: mãinha, tem uma notícia muito ruim para te dar. Aí qual? Você quer ouvir a boa ou ruim? Me dá logo a ruim. A ruim é que a partir de hoje não podemos mais prender este menino. Ela disse: por quê? E meu nome na praça? Ela disse: porque a entidade lá chamada Iaçã, a rainha de Balé, a dona da morte, disse que enquanto este menino estiver aqui, nada vai acontecer aqui nesse lugar. E agora o que eu faço? Ela: eu não sei. Solte esse menino, tira o sino dele, desamarra ele e solte, porque ele pertence ao cara lá de cima. Diga para quem está do seu lado, diga assim: tu tem dono, meu santo. Tu tem dono, minha santa, diga. Diga: aquele que é de Deus, o maligno não toca. Não tem Zé Pilantra. Tem gente que pede licença quando vê, pede não, santo, passa. Porque você habita no lugar chamado Santo dos Santos. Olha o que diz, é Santo dos Santos. Qualquer permissão ele tem que ir lá se curvar e Deus vai dizer assim: tem visto meu servo Rodrigo? Um homem que só tem feito bem. Ninguém vai tocar em você porque você tem a marca da promessa.